Olha aí. Oi, Marcelo. Olha, a Polícia já, Militar, né? acabou de se posicionar. Os batedores, aqui, ó, eles estão todos posicionados para que a comitiva que vai levar o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, saia. Agora, nesse momento, a gente está percebendo que alguns veículos estão saindo, são veículos de comitivas de diversos países, né? Alguns não têm bandeira, então a gente não sabe exatamente onde que está, qual o veículo que está posicionado, está saindo o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, a gente vê diversos veículos aqui, olha, agora 2 ambulâncias saindo. É o comboio presidencial, e tudo isso, que tudo indica, para né, garantir Kátia? a segurança. Isso, ao que tudo indica é o comboio presidencial. A gente não sabe exatamente qual veículo que ele saiu, mas sim, ele está saindo acompanhado agora, né, para a Catedral, não é isso? E também de batedores. Está seguindo agora para a Catedral. Exatamente. E olha, e ao contrário do que a imprensa... Isso. Ao contrário do que a imprensa imaginava, ele não está descendo pela esplanada dos ministérios. Ele está descendo por outra pista, que é a pista ao contrário da esplanada dos ministérios. Fica aqui aqui no setor hoteleiro sul, onde ele está hospedado. Ele passa aqui ao lado de um shopping famoso. É de lá que vai sair, então, o presidente eleito Lula, junto com o vice-presidente eleito Alckmin, e realmente é o primeiro ato da posse. A gente já imagina aí que a multidão está bastante ansiosa, esperando por esse momento, que deve acontecer agora, no máximo aí entre 5 e 10 minutos, porque é um trajeto bastante curto que o presidente está percorrendo agora naquela comitiva que a gente acabou de ver. A gente lembra que Brasília hoje tem um mega esquema de segurança. Toda a Polícia Civil do Distrito Federal está mobilizada, não teve ninguém de folga hoje, porque realmente foi um momento tenso que as forças de segurança viveram nas últimas semanas, com ameaças de atentado à bomba, com atos de vandalismo. Então, hoje, ninguém quis deixar nenhum espaço para que acontecesse algum ato indesejável num dia tão importante para o país. A gente vai ver, a partir de agora, né, o desfile do presidente Lula e do vice-presidente eleito Alckmin da Catedral Metropolitana. Nesse momento aí, você acompanha o carro do presidente, junto com a comitiva, indo para a Catedral Metropolitana, de onde, então, eles devem partir para o Rolls Royce. Olha só, na Catedral não vai ter ninguém esperando, não há nenhuma previsão de cerimônia, não vai haver nenhum tipo de ritual religioso e nem cívico na Catedral Metropolitana. É simplesmente o lugar de onde vai começar o desfile em carro aberto, ao que tudo indica. Essa coisa também do carro aberto, ela ficou muito tempo em suspense. A gente não sabia se o presidente eleito ia aparecer no carro aberto ou não, por alguns motivos. Primeiro, porque podia chover em Brasília. A previsão, se você olhasse até ontem à noite, era previsão de chuva o dia inteiro. Mas até agora, o dia está bonito, não teve chuva. Então, assim, esse obstáculo não deve ter para o presidente eleito. O outro medo era de violência, mas parece também que, pelo clima estar pacífico, esse não vai ser um impedimento no momento. O Luciano Teixeira, ele ainda me ouve, Luciano? Você me ouve, Luciano? Oi, tô te ouvindo. Bom, daqui a pouquinho o presidente Lula vai chegar ao seu ponto aí, né? Tá. O Luciano, a gente está com um probleminha na comunicação dele, mas a gente vai continuar acompanhando aí esse comboio, que é o comboio onde está o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai chegar daqui a pouquinho na Catedral Metropolitana e vai entrar nesse Rolls Royce que você está vendo aí, um carro histórico, um veículo presidencial que talvez mais marcou, né, esses momentos de posse do Brasil nas últimas décadas, desde a década de 1950, inaugurado, portanto, pelo presidente Getúlio Vargas. A gente viu esse carro de posse sendo usado no comecinho de 2019 pelo Jair Bolsonaro, pelo próprio Lula, pela ex-presidente Dilma, pelo ex-presidente Fernando Henrique, e é sempre um momento de muito congraçamento com a população, porque é onde muita gente tem a chance de ver de pertinho ali o mandatário do país. Agora, falta muito pouco para esse comboio chegar até a Catedral Metropolitana, onde nós já estamos a postos lá com o Luciano Teixeira para mostrar esse momento em que o presidente vai entrar no carro. Olha só, o presidente, nesse momento, vai chegando aí à Catedral. Está tudo pronto para o presidente Lula e para o vice-presidente eleito Alckmin, com as suas esposas, Dona Lu e também a Janja, entrarem nesse veículo presidencial para dar início a essa posse do novo governo que assume agora em 2023. Muita movimentação da polícia aí, a gente vê que o aparato de segurança, como era de se esperar, é muito forte, porque tem que ser mesmo num momento como esse, e ainda mais num ano em que a eleição
foi tão disputada e um ano em que houve tantas ameaças para o processo democrático. Belíssimo prédio aí do Oscar Niemeyer, da Catedral Metropolitana de Brasília, um prédio icônico. E agora as autoridades saindo ali, os seguranças, e tudo se aprontando para que o presidente e o vice entrem no Rolls Royce presidencial. Se eu não me engano, aí, o Lula está aí com a Janja, a sua esposa, os dois já subiram aí no Rolls Royce presidencial, então está confirmado que eles vão desfilar em carro aberto. Essa era uma dúvida que pairou durante toda a semana, mas está aí nesse momento o presidente eleito com a primeira-dama Janja. Esperamos também a subida do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, com a dona Lu, a esposa dele. O Luciano está acompanhando lá de pertinho para a gente, Luciano. Então vai começar, pelo jeito, bem agora, né? Pois é, olha só, a gente está acompanhando aqui, Marcelo, um momento histórico. Lula no Rolls Royce presidencial, então ele decidiu desfilar em carro aberto, junto com o Janja. Janja está aqui no modelo aqui da posse presidencial, modelo dourado, né? O Lula está com um terno azul marinho, um terno sóbrio, uma gravata azul. Estão esperando o Geraldo Alckmin. Alckmin está chegando aí com um terno preto, uma gravata vermelha. Está se posicionando no Rolls Royce, junto com a segunda-dama, Lu Alckmin, que está de branco. Né? Está todo mundo aqui posicionado, esperando o momento dos dois entrarem para começar esse desfile. Estão aí dentro agora, né? Pela esplanada dos ministérios, Lula e Alckmin em pé. Oi, Marcelo. Já estão agora todos dentro do carro, né? Ao que tudo indica, vai começar neste exato momento aí esse trajeto entre a Catedral e o Congresso Nacional. Vai começar. Eu vou continuar conversando enquanto a gente vê as imagens aqui com o Sérgio Praça. Desculpe te cortar um pouquinho, Luciano. Porque o Sérgio, eu acabei te cortando agora há pouco, né? Você estava falando sobre a diferença dessa posse. Enquanto a gente vê essas imagens, queria que o senhor concluísse rapidamente o seu raciocínio. É um problema para a democracia o Jair Bolsonaro não estar presente hoje para transmitir a faixa, mas não é nada tão grave assim. Eu acho que afeta a imagem dele se ele quiser voltar em 2026, mas me parece que está tudo correndo bem e vai começar o desfile agora. Começou o trajeto, a gente vê que a Janja teve uma participação muito importante na organização da cerimônia de posse também, principalmente nos shows que vão acontecer simultaneamente à posse, não é isso? Parece que sim. Isso é um papel interessante que uma primeira-dama pode fazer nesse momento, né? Claro que, pelo que se vê dos bastidores, ela vai querer ter uma participação diferente no governo Lula do que a Marisa teve nos 2 primeiros mandatos do seu então marido, né? Ela já foi criticada por impedir que o Pedro Paulo, político ligado ao Eduardo Paes, se tornasse ministro. Então, enfim, é um papel um pouco diferente da primeira dama. Professor, a gente vê uma grande movimentação aí dos seguranças e a gente já mostrou em reportagens em anos anteriores que eles têm todo um preparo físico para correr de terno e gravata nesse calorão de Brasília na cerimônia de posse. Eles são cruciais, obviamente, para manter a segurança do casal presidencial e também do vice-presidente e da segunda-dama e tem que estar muito bem preparados fisicamente, porque não é fácil correr de terno e gravata nesse sol em Brasília. Nós já ouvimos aí a multidão acenando. A expectativa era de que 300 mil pessoas participassem dessa posse na esplanada dos ministérios. E esse é o momento que o povo que está lá tem para ver o presidente eleito e o vice também. Porque depois, boa parte das cerimônias vai ocorrer dentro do Congresso e também uma parte delas no Palácio do Planalto. E naquela região ali o acesso foi mais restrito, foram 40 mil pessoas apenas. Então, assim, o grosso do público, ele vai ter a chance de ver o presidente nesse momento aí. Gente que está acampada já há vários dias, gente que viajou 3, 4, 5 dias de ônibus para chegar até Brasília e que agora tem a chance de ver o presidente eleito nesse momento aí acenando para a multidão. A gente está chamando o Lula até esse momento de presidente eleito porque ele só vai passar a ser presidente de fato depois que ele assinar o termo de posse. Nesse momento aí em que ele passa pela esplanada dos ministérios, ele ainda é presidente eleito. A gente vê aí muita festa, né? Muita gente vestida de vermelho, que é a cor característica do PT, o partido fundado por Lula. E um dia que contrariou a previsão do tempo em Brasília, com bastante sol.
nem um pouquinho de chuva, pelo menos até agora. Então, a posse está podendo ser realizada aí com bastante tranquilidade, como estava previsto. O plano A, digamos assim, né? Não precisou ser usado nenhum plano B. Então, a gente continua acompanhando aí esse desfile em carro aberto do presidente eleito, do vice-eleito, até chegar ao Congresso Nacional. Daqui a pouquinho, quando eles chegarem ao Congresso, eles vão ser recebidos pelos presidentes da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Eles vão ser recebidos logo na rampa do Congresso. Daí vão passar por alguns salões do Congresso, o Salão Negro, o Salão Verde, até chegar ao plenário e lá sim vai ser realizado ali todo um rito da posse. E agora então que o Rolls Royce presidencial ele está chegando já ao Congresso Nacional, onde mais uma vez uma multidão aguarda o presidente eleito e o vice. Já estão entrando ali na reta final do percurso para entrar no Congresso Nacional. Bastante gente trabalhando na segurança, como eu disse, não só todo o efetivo da Polícia Civil do Distrito Federal, mas também Polícia Federal, as Forças Armadas, nesse dia que é muito importante para a democracia brasileira, de maneira geral, né? Toda a posse presidencial de um presidente eleito democraticamente fala muito sobre o país, sobre a nossa capacidade de realizar eleições limpas, de dar posse a quem ganhou e também de reforçar a nossa democracia e as nossas instituições democráticas. Portanto, é um dia de festa para a democracia. E a gente vê aí o carro presidencial, o Rolls Royce presidencial, se aproximando do Congresso Nacional, na reta final aí desse percurso que é a primeira etapa da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Agora a gente consegue ouvir aí o grito da multidão. Realmente um dia de muita festa para os apoiadores do presidente eleito. Ao fundo, bandeira do Brasil, bandeira do movimento do Sem Terra e de outros movimentos sociais que participaram ativamente da campanha de Lula. E estamos aí na reta final do percurso, já bem próximos aí do Congresso Nacional. Do ponto de vista institucional, professor, entre a eleição e a posse, também houve uma concertação bastante harmoniosa entre o presidente eleito Lula e o Congresso, não é isso? Sim, foi um pouco inusitado, porque desde que ele se consagrou vencedor, né, na noite do segundo turno, já começaram as articulações para aprovar uma proposta de emenda constitucional que permitisse ao governo, no ano que vem, governar, né, considerando que o orçamento já estava sendo analisado pelo Congresso. Então essa movimentação foi importante. A gente chega a mais um momento importante aí. O Rolls Royce presidencial, ele está bem próximo já da rampa do Congresso Nacional. E neste momento, nesse tapete vermelho que vocês veem aí na imagem, o presidente eleito Lula e o vice-presidente Alckmin, assim como suas esposas, serão cumprimentados pelos presidentes da Câmara e do Senado e vão entrar no Congresso Nacional para que se faça, então, a posse de maneira formal. O carro já parou. Lula, Alckmin e suas esposas já vão começar a descer. Você vê aí os dragões da independência, tradicional guarda aí dos palácios presidenciais de governo do Brasil. E sem mais atrasos, vai começar então uma nova etapa aí desse dia de posse. Vocês veem já no meio do tapete vermelho, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, os presidentes respectivamente do Senado e da Câmara. E a dupla presidencial já começa a caminhar em direção a eles. Conforme eles vão subindo, eles vão ficando mais visíveis para a multidão e, claro, a reação também vai aumentando. Então, absolutamente pacífico esse trajeto no carro aberto entre a Catedral e o Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco aí cumprimenta o Lula, cumprimenta o vice Alckmin agora, o Arthur Lira também, o presidente da Câmara, cumprimenta as esposas. E a gente ouve aí a banda do Exército tocando para marcar essa etapa da posse.
Houve uma discussão muito interessante sobre a subida da rampa do Planalto para que as esposas fossem na frente, contrariando o que acontecia em anos anteriores, quando as esposas iam atrás de seus maridos. E, pelo jeito, não foi combinado aí, porque teve uma hesitação no começo, nessa subida da rampa do Congresso, mas prevaleceu também esse entendimento de valorização da mulher, de que a primeira e a segunda dama devessem caminhar na frente dos seus maridos. Então, elas passam agora pelos Dragões da Independência, que são essa guarda tradicional de Brasília. Todo mundo que vai a Brasília pode ver os Dragões da Independência em frente ao Palácio do Planalto, todos os dias. E depois da subida da primeira e da segunda dama, aí sim vão passar o presidente eleito Lula, o vice Alckmin, presidente do Congresso, aliás, da Câmara, o Arthur Lira, e do Senado, o Rodrigo Pacheco. Uma formação bastante bonita aí em frente ao Congresso. Uma curiosidade, sabe por que os dragões têm essa cor vermelha? Porque essa é uma tradição que começou em Portugal. Vermelho é uma das cores da bandeira portuguesa. E o Dom João VI, quando veio para o Brasil, incorporou essa cor vermelha na Guarda Real. E até hoje ficou. O PT deu sorte que é a cor do partido, né? Pois é. Parece bem petista, mas na Mas verdade ninguém vai não poder é. falar que é algo comunista ou coisa do tipo, porque isso já acontece no Brasil desde o século XVIII. Então, a gente vê aí, finalmente, o presidente eleito Lula e o vice Alckmin passando pelo tapete vermelho, chegando ao Congresso. A gente já está lá dentro do Congresso com 2 repórteres posicionados. Daqui a pouquinho a gente vai acioná-los para que a gente dê mais detalhes sobre o que vai acontecer lá dentro, sobre esse compromisso de posse formal que o Lula vai fazer. Ele deve fazer já o primeiro discurso dentro do Congresso, depois um outro do lado de fora do Palácio do Planalto, para a multidão. Então, assim, hoje é um dia cheio de rituais e esses rituais todos com seu simbolismo particular, não é, professor? A Viviane Costa, ela está no Salão Negro, que é o primeiro lugar onde passa o presidente eleito Lula na chegada ao Congresso. Viviane, se você já estiver me ouvindo, boa tarde para você, feliz ano novo. Descreve um pouco para a gente o momento que você está vivendo aí. Oi, Marcelo, feliz ano novo. Feliz ano novo para você e para todos que estão acompanhando aqui. A gente vê nesse momento agora o presidente eleito Lula e o vice-presidente Alckmin passando por aqui, acompanhados aqui do presidente do Congresso e também do presidente da Câmara. Olha só, a questão mais formal seria para que realmente eles fossem acompanhados aqui, apenas deles, e da ministra-presidente do STF, Rosa Weber, e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Mas ele vai aqui com um comboio, né, com líderes realmente aqui partidários, com apoiadores e alguns convidados, enfim, parlamentares que estão seguindo aqui. Desde o início, o pessoal já foi direto lá para o plenário e agora eles seguem para o plenário para fazer agora esse juramento, né, um compromisso de posse, aliás, para poder fazer o compromisso constitucional e depois a assinatura de posse. Aí sim, eles vão ser considerados de fato já presidentes e vice-presidentes do país. Você comentou, Marcelo, não sei se você ainda posso falar aqui um pouquinho, você já está ali na frente com a Rosiane, mas só para a gente registrar que você do Congresso, as duas primeiro à frente dos dois e depois em seguida vieram ali, então, Lula e Alckmin. Agora, lá dentro do plenário, essa grande expectativa, então, para a cerimônia de posse do presidente e do vice-presidente. A gente tem primeiro ali o início da sessão, sendo uma abertura feita pelo presidente do Congresso, e em seguida eles começam então essa cerimônia de posse. Marcelo. Obrigado, Viviane. Eu te cortei aqui porque eu queria que a gente ouvisse agora o barulho que está dentro do Congresso Nacional, porque realmente é um momento histórico. Pela primeira vez, um presidente eleito chega pela terceira vez à presidência da República. Muita gente já para essa cerimônia de posse, como era de se esperar. A Rosiane está no Salão Verde, a Rosiane Kennedy. Boa tarde para você, Rosiane. Feliz ano novo. Como é que está a expectativa por aí? Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde, Marcelo. Feliz ano novo a todos. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, acaba de passar aqui pelo Salão Verde e ele já entrou no plenário da Câmara dos Deputados. Foi uma passagem rápida, depois do momento que ele sobe ali a rampa do Planalto e passa pelo Salão Negro, então ele já passou aqui rapidamente. Você vê que o que fica ainda é esse tapete vermelho no Salão Verde e esse grupo da Marinha, o grupamento da Marinha em posto de continência. Olha, eles fazendo que é um momento formal mesmo, mas Lula já está dentro do plenário da Câmara dos Deputados, onde ele vai assinar o termo de posse, fazer o juramento e depois, já empossado, aí sim ele faz um discurso, seu primeiro discurso à nação nesse seu terceiro mandato presidencial. Marcelo. Tá certo, Rosiane. Vou pedir para aumentar um pouquinho o som lá do Congresso para a gente ouvir, enquanto eu repasso com vocês aqui o roteirinho dessa cerimônia de posse. Vai ter uma abertura da sessão solene, depois vai ter a execução do hino nacional, aí tem o compromisso constitucional, depois nós passamos para a leitura e assinatura do termo de posse do presidente e do vice-presidente da República eleitos. Aí nós temos já o primeiro pronunciamento do presidente Lula como presidente, não mais como presidente eleito. Depois disso, temos um pronunciamento do presidente do Congresso Nacional e, para encerrar essa parte que vai acontecer dentro do plenário, teremos um encerramento da sessão solene de maneira formal. Aí sim, depois disso, o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin seguem para o Palácio do Planalto, onde mais um roteiro será seguido nesse dia de posse. A gente acompanhou várias posses já por aqui no SBT, professor, e o momento da posse é sempre um momento em que o Congresso fica num clima de festa, a oposição e a situação talvez dão uma trégua para esse momento, né? Acho que o clima é esse mesmo, até para as primeiras semanas e primeiros meses de governo, eu enxergo uma certa paz para o presidente Lula, para ele governar, propor emendas à Constituição, propor leis, medidas provisórias, porque o gosto que ficou desses últimos 4 anos do Bolsonaro, para os próprios parlamentares não foi um gosto bom, e para a maioria deles, né, acho que alguns do PL talvez e de outros partidos sejam mais defensores do bolsonarismo, mas existe um cansaço do bolsonarismo que vai jogar a favor do Lula agora. Eu vejo um período do que se chama, né, de lua de mel entre ele e o Congresso. Embora muita gente longo, previu né? que seria uma lua de mel menor do que o que a gente tem de costume. Mas por que isso? Pelo clima acirrado que o país vive. Muita gente previu que a lua de mel não seria tão generosa como em outros anos. Sim, mas eu acho que a tendência mesmo dos parlamentares mais bolsonaristas é acabar se aproximando do executivo, que é quem controla os recursos no fim das contas. A gente sabe que todo presidente que assume o poder, ele tem um poder de atração muito grande, justamente por causa dos recursos e da caneta. Tem isso e tem a história do Lula também, né, que já foi presidente 2 vezes, é muito carismático, é considerado um político que cumpre os acordos que faz, o Alckmin tem a mesma reputação, então nesse sentido haverá uma negociação mais tranquila, eu acredito, entre o Lula e o Congresso do que a própria presidente Dilma teve enfim, e o Bolsonaro mais ainda. Esse caminho que o presidente eleito está percorrendo até a mesa do plenário está sendo um caminho difícil, porque todo mundo está querendo abraçar, está querendo cumprimentar, principalmente os aliados que sempre estiveram do lado dele aí, e fica até difícil não parar para cumprimentar essas pessoas que o acompanharam em momentos bons e ruins também. Todo mundo quer tirar foto, fazer vídeo ali para postar nas redes O sociais. presidente Alberto Fernandes, da Argentina, aí, acaba de dar um abraço no presidente Lula também. Nós vemos ali também o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. Lula passando agora, então, por uma bancada aí de representantes estrangeiros. A gente lembra que essa posse é a que mais recebeu representantes estrangeiros. A posse no Brasil, ela é num dia bastante ingrato, porque pouca gente pode vir por ser virada do ano, né? Tanto que, a partir da próxima eleição, a posse vai ser em 6 de janeiro. Mas, mesmo assim, o Lula conseguiu atrair um número bastante grande aí de representantes internacionais, né? Essa mudança para 6 de janeiro vai ser boa mesmo, porque
Certamente o presidente Biden dos Estados Unidos gostaria de estar aí, outros líderes mundiais também, mas o Lula, como eu disse, é muito carismático, tem ótimas relações com líderes estrangeiros e vários deles estão aí para apoiar. O ex-presidente do Uruguai, José Mujica, que é um grande amigo do Lula, que sempre que pode estar aqui no Brasil também participando dos atos do Lula. Daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes para vocês sobre essa presença estrangeira. Esse é um momento bastante solene, que talvez exigisse um pouquinho mais de sobriedade, mas eu me lembro que na primeira posse do Lula, em 2002, quando ele entrou no Congresso, já começaram a gritar, a aplaudir, ele até brincou, falou, vamos quebrar o protocolo, mas nem tanto. Eu acredito que depois de tantos anos, talvez vire o novo normal isso daí. Vamos esperar, então, a abertura dessa sessão solene de posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e também do vice Geraldo Alckmin. Aqui no SBT você vai acompanhar todos os detalhes desse dia tão importante para a história brasileira. A gente vê ali o Lula entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Momento que foi tão aguardado por todos os apoiadores do presidente, desde que ele saiu da prisão em Curitiba até o fim da eleição em outubro. Deve começar a qualquer momento a execução do hino nacional, que vai marcar a abertura dessa sessão solene. A gente já nota aí um silêncio no plenário, para que todos possam acompanhar a execução do hino e a abertura da sessão solene de posse. A gente está ouvindo ali algumas palavras captadas pelo microfone do presidente eleito, que não são palavras oficiais, ele estava apenas conversando com as pessoas que estavam ao lado. Enquanto não começa a sessão, professor, o que o senhor acha que vai acontecer no governo logo nos 100 primeiros dias? O senhor acha que tem medidas já programadas, medidas de impacto, talvez, para esse começo de governo? Acho que a principal medida que já deve ser tomada amanhã é da reorganização dos ministérios para acomodar os aliados e parlamentares. Mas talvez seja melhor a gente ouvir o Isso, Pacheco. Vamos acompanhar o Pacheco. Luiz Inácio Lula da Silva. E ao excelentíssimo vice-presidente da República, senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Eleitos em 30 de outubro de 2022 e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 12 de dezembro do mesmo ano. Suas Excelências encaminharam à mesa os diplomas que serão publicados na forma do regimento interno. Compõem a mesa com esta presidência o excelentíssimo senhor presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o excelentíssimo senhor vice-presidente da República eleito, Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, a excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, o excelentíssimo senhor primeiro secretário da Mesa do Congresso Nacional, deputado Luciano Bivar. Antes de prosseguirmos com esta solenidade, peço a permissão de todos para render as nossas homenagens póstumas ao grande brasileiro e rei do futebol, o senhor Edson Arantes do Nascimento, o nosso querido Pelé, e também as homenagens póstumas à sua santidade, o Papa Emérito Bento XVI, ambos falecidos nos últimos dias.
Proponho, nesse instante, que fiquemos em posição de respeito para observarmos 1 minuto de silêncio. Agradeço a todos e, neste instante, convido-os ainda em posição de respeito, para cantarmos o hino nacional executado pela Banda dos Fuzileiros Navais.
Convido a todos a se manterem em posição de respeito para o compromisso constitucional. Convido o excelentíssimo presidente da República eleito, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a prestar o compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Convido o excelentíssimo vice-presidente da República eleito, senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, a prestar o compromisso constitucional. Prometo defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Com os poderes que me são outorgados pela Constituição Federal, declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o excelentíssimo senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2023 a 4 de janeiro de 2027. Com a palavra, o senhor primeiro secretário da mesa do Congresso Nacional, deputado Luciano Bivar, que procederá à leitura do termo de posse. Termo de posse do excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e do excelentíssimo senhor Geraldo José Alckmin Filho, nos cargos de presidente e vice-presidente da República. Às 15 horas do dia 1º de janeiro de 2023, perante o Congresso Nacional, reunidos em sessão conjunta de suas casas, plenário da Câmara dos Deputados, nesta cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, sob a direção da mesa do Congresso Nacional, presidida pelo senhor Rodrigo Pacheco, e secretário, o senhor primeiro secretário, aqui presente, deputado Luciano Bivar. Integrando ainda a mesa, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, a senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, o senhor procurador-geral da República, Augusto Aras. Compareceram os senhores Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que, nos termos do artigo 78 da Constituição Federal, foram solenemente empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República, respectivamente, para os quais foram eleitos no dia 30 de outubro de 2022 e diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral no dia 12 de dezembro do mesmo ano. Para o período 1º de janeiro de 2023 a 4 de janeiro de 2027. Os empossados proferem, na forma do citado artigo da Constituição, o seguinte compromisso, abre aspas, prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro,
sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Fecha aspas. E, de conformidade com o disposto no artigo 75 do Regimento Comum do Congresso Nacional, o senhor secretário-geral da Mesa do Senado Federal, Gustavo Afonso Saboia Vieira, lavrou o presente termo, que é assinado pelos empossados e pelos membros da mesa que dirigiu os trabalhos desta sessão. Tenha O termo de posse será assinado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, pelo excelentíssimo senhor vice-presidente da República, por esta presidência, pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, pela excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo excelentíssimo senhor procurador-geral da República e pelo excelentíssimo senhor primeiro secretário da Mesa do Congresso Nacional. Presidente, se me permitir, eu vou quebrar o protocolo hoje para contar uma pequena história. Eu estou vendo aqui o ex-governador do Piauí, o companheiro Wellington. Eu queria contar uma história. Em 1989, eu estava fazendo comício no Piauí. Foi um grande comício. Depois nós fomos caminhar até a Igreja São Benedito. E ao terminar o comício, um cidadão me deu essa caneta e disse que essa caneta era para me assinar a posse se eu ganhasse as eleições de 89. Eu não ganhei as eleições de 89, eu não ganhei em 94, eu não ganhei em 98. Em 2002 eu ganhei as eleições e quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramos Debit. Em 2006 eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora eu encontrei a caneta. E essa caneta aqui, o Wellington, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí. Fato histórico. Ah, caramba! Rapaz, nunca quero ganhar ele. A gente espera, então, o primeiro pronunciamento do presidente, já presidente da República, Lula, que deve acontecer nos próximos momentos aí. Ele acabou de assinar o termo de posse e agora é a vez do vice-presidente Geraldo Alckmin. A partir desse momento, então, a gente já chama Lula de presidente e não mais de presidente eleito. Pela terceira vez, compareço a este Congresso Nacional para agradecer ao povo brasileiro o voto de confiança que recebemos. Renovo o juramento de fidelidade à Constituição da República, junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros que conosco vão trabalhar. Se estamos aqui hoje,
É graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos ao longo desta histórica campanha eleitoral. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do povo, a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Nunca os recursos do Estado foram tão desvirtuados em proveito de um projeto autoritário de poder. Nunca a máquina pública foi tão desencaminhada dos controles republicanos. Nunca os eleitores foram tão constrangidos pelo poder econômico e por mentiras disseminadas em escala industrial. Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu, graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos. Foi fundamental a atitude corajosa do Poder Judiciário, especialmente do Tribunal Superior Eleitoral, para fazer prevalecer a verdade das urnas sobre as violências de seus detratores. Senhoras e senhores, ao retornar a este plenário da Câmara dos Deputados, onde participei da Assembleia Constituinte de 1988, recordo com emoção os embates que travamos aqui democraticamente para inscrever na Constituição o mais amplo conjunto de direitos sociais, individuais e coletivos, em benefício da população e da soberania nacional. 20 anos atrás, quando fui eleito presidente pela primeira vez, ao lado do companheiro vice-presidente José Alencar, iniciei o discurso de posse com a palavra mudança. A mudança que pretendíamos era simplesmente concretizar os preceitos constitucionais, a começar pelo direito à vida digna, sem fome, com acesso ao emprego, à saúde e à educação. Disse naquela ocasião que a missão de minha vida estaria cumprida quando cada brasileiro e brasileira pudesse fazer 3 refeições por dia. Ter de repetir este compromisso no dia de hoje, diante do avanço da miséria e do regresso da fome que havíamos superado, é o mais grave sintoma da devastação que se impôs ao país nos anos recentes. Hoje, nossa mensagem ao Brasil é de esperança e reconstrução. O grande edifício de direitos, de soberania e de desenvolvimento que essa nação levantou a partir de 1988 vinha sendo sistematicamente demolido nos anos recentes. É para reerguer este edifício de direitos e valores nacionais que vamos dirigir todos os nossos esforços. Queridos amigos e amigas, em 2002, dizíamos que a esperança tinha vencido o medo, no sentido de superar os temores diante da inédita eleição de um representante da classe trabalhadora para presidir os destinos do país. Em 8 anos de governo, deixamos claro que os temores eram infundados. Do contrário, não estaríamos aqui novamente. Ficou demonstrado que um representante da classe trabalhadora podia, sim, dialogar com a sociedade para promover o crescimento econômico de forma sustentável e em benefício de todos, especialmente dos mais necessitados. Ficou demonstrado que era possível, sim, governar este país com a mais ampla participação social, incluindo os trabalhadores e os mais pobres no orçamento e nas decisões do governo. Ao longo desta campanha eleitoral, vi a esperança brilhar nos olhos de um povo sofrido, em decorrência da destruição de políticas públicas que promoviam a cidadania, os direitos essenciais, a saúde e a educação. Vi o sonho de uma pátria generosa
que ofereça oportunidade a seus filhos e filhas em que a solidariedade ativa seja mais forte que o individualismo cego. O diagnóstico que recebemos do governo de transição de governo é estarrecedor. Esvaziar os recursos da saúde, desmontar a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente, não deixar os recursos para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas e a assistência social, desorganizar a governança da economia, dos financiamentos públicos, do apoio às empresas, aos empreendedores e ao comércio externo, dilapidar as estatais e os bancos públicos, entregar o patrimônio nacional. Os recursos do país foram rapinados para saciar a estupidez dos rentistas de acionistas privados nas empresas públicas. É sobre estas terríveis ruínas que assumo o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o país e fazer novamente um Brasil de todos e para todos. Eu queria dizer aos deputados e senadores que o resultado da nossa transição, que foi coordenada pelo companheiro Alckmin, será enviada a cada deputado, a cada senador, a cada ministro da Suprema Corte, a cada ministro do Tribunal Superior Eleitoral, a cada ministro do Poder Judiciário, a cada universidade, a cada central sindical, para que as pessoas saibam como é que nós encontramos esse país e cada um faça a sua avaliação. Essa cerimônia que você acabou de narrar, as autoridades que estavam lá no Congresso estão chegando já aqui, correram para cá, como você disse, é só atravessar a rua. E tem muitos apoiadores, parlamentares, ministros, familiares. Então enquanto eu falo aqui, não sei se vocês estão ouvindo aplausos, porque as pessoas estão assistindo a transmissão pelo telão. Então as pessoas estão aplaudindo todo gesto que ele faz. Quero contar para vocês o que vai acontecer. Ele vai subir a rampa, depois ele vai falar no parlatório para essas milhares de pessoas que estão na Praça dos Três Poderes, 40 mil pessoas. Depois ele segue aqui para o salão que fica à minha esquerda e vai cumprimentar as autoridades internacionais, ao menos 19 chefes de Estado, um recorde para posses presidenciais desde a redemocratização. Depois ele vai para o outro salão, aqui à minha direita, para dar posse, de fato, aos ministros, aos 37 ministros de Estado. Se der tempo, eu gostaria de contar algumas historinhas inusitadas para vocês. Você tinha me perguntado mais cedo sobre a resistência. Eu conheci a pessoa, entrevistei a pessoa que adotou mesmo, que encontrou a resistência na rua. Vou falar rapidamente aqui para vocês. Resistência é a cachorrinha que vai marcar mais uma quebra de protocolo aqui dessa posse, que está sendo marcada aí por atitudes inusitadas, né? Uma delas, até vou contar para vocês aqui em primeira mão, é que até eles entrarem no Rolls Royce, ninguém sabia que o vice-presidente e a vice-primeira-dama, Lu Alckmin e o Geraldo Alckmin, iriam no carro. A segurança não sabia, foi pega de surpresa, apurei aqui em primeira mão para vocês. Então, quando desceram todos, o carro de trás estava esperando para receber o vice-presidente e a vice-primeira-dama, aí Lula falou, não, vocês vão subir no Rolls Royce comigo. Aí a segurança ficou um pouco confusa, né? Mas assim, o presidente mandou, então eles cumpriram, e aí foi mais uma quebra de protocolo. E aí a esperada, né? Natália comentou com vocês em relação à transmissão da faixa, e eu vou falar um pouquinho mais sobre a resistência. É a cachorrinha adotada, cheia de simbologia, adotada durante o acampamento em frente ali à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula ficou preso por 580 dias. Como é que surgiu a resistência? Um dos militantes foi comer, como ele me disse, num pé sujo mesmo, foi almoçar, comer uma marmita num boteco, pé sujo, e viu uma cachorrinha magrinha, estava chovendo, estava frio, toda molhada, com o pelo todo embolado. E ele resolveu, deu comida para ela, e ela se aninhou a ele, e eles ficaram amigos. Então ele resolveu levá-la até ao lugar onde eles ficavam, na vigília, ali do lado da superintendência, várias pessoas acampadas em barracas. Quando ele chegou com a cachorra,
muitos militantes falaram, poxa, você tá maluco, porque já tá difícil pra gente, arrumar comida pra gente, limpeza, banho, como é que você ainda traz um cachorro pra cá? Mas o fim, parece que Resistência era um tanto carismática e acabou conquistando, Marcelo, os militantes. Claro que os militantes que ficavam lá na vigília, eles não ficavam o tempo todo, então eles se revezavam. E aí, então, cada semana que apareciam novos militantes que voltavam, aqueles que vinham depois de um mês, todos ficavam querendo revê-la. E ela foi sendo conquistando e sendo conquistada. Certa vez ela ficou doente e a Janja, que frequentava muito, porque ela visitava o presidente, já estava namorando o presidente, o então, né, ex-presidente que estava preso, ela ia todo dia, ela gosta muito de animais. Então ela resolveu levar para casa porque a cachorrinha ficou doente. Ele precisava de cuidados médicos. Ah, que pena. O sinal da Débora aí, congelou. Ela realmente adotou. Mas voltou agora. Mas acho que voltou, Débora. Continua então. Rapidamente pontua pra gente. E aí ela resolveu... Voltou. Vamos lá. Tá bom. E aí ela resolveu realmente cuidar da cachorra e aí virou uma certa brincadeira. Eles falavam assim, não, o presidente Lula vai sair da cadeia, vai retomar seus direitos políticos, o que até então era muito, até impensável. Ele vai ser presidente da República novamente e a Resistência, o nome da cachorrinha, ela vai subir a rampa. E era assim, como se fosse assim, um sonho impossível. E isso deve ser concretizado hoje. Então essa é a história que eu queria contar para vocês. A outra história também que eu queria contar, você estava falando sobre as honrarias militares. A Janja, a primeira-dama, ela que foi a organizadora do comitê, pensou tudo nessa organização da posse, né? Uma das primeiras reuniões que ela teve com as equipes de segurança e de cerimoniais para entender o que era obrigatório e não, ela disse assim, olha, tudo que for relativo à militarização, que eu puder tirar, eu quero tirar. Então, a salva de tiros, além de ter essa preocupação com os animais, com as pessoas do espectro autista, por exemplo, bebês, idosos, que se incomodam, né, com esse barulho alto, que realmente é incômodo, parece que agora o sinal da Débora congelou de novo. Se ela não voltar em alguns segundos, a gente volta um pouquinho mais tarde para falar com ela. Voltou, Débora? Parece que voltou, hein? Continua então, por favor. Tá. Vamos lá. Então vamos lá. E aí ela tentou tirar o máximo que ela podia de referências militares para dar um caráter mais civil. Mas obviamente que, como você mesmo disse, a passagem, né, em revista da tropa é algo obrigatório e necessário. Aqui vocês vão o barulho do cerimonial, que eles estão pedindo para o pessoal se acomodar, porque o presidente Lula já está chegando aqui. E agora, se você me permite, muito rápido, comentar um pouquinho sobre o look da primeira-dama Janja da Silva. E eu vou falar do look, até quero explicar que não é uma questão sexista da gente comentar da roupa da mulher. Eu vou comentar, vou tomar essa liberdade, porque a assessoria de imprensa dela é que divulgou as informações. Então, diante disso, a gente parte do pressuposto que são informações que ela quer mesmo levar para as pessoas. Então tá, olha, é um conjunto de crepe de seda. Você vê que ele é bem fluido, bem fininho, bem fresco para um dia quente que está aqui. E ele tem um tingimento natural. Esse tecido é tingido com um tom dourado, com caju, o fruto do caju, e também uma raiz de uma hortaliça, não sei se vocês conhecem, que chama ruibarbo. É de comer, mas essa raiz, ela parece cúrcuma e ela é bem dourada, e aí houve o tingimento com essas plantas, né, com essa fruta, com essa planta. E o bordado que vocês veem na lapela são bordados feitos por bordadeiras nordestinas de comunidades do Rio Grande do Norte e com palhas da flora brasileira. Então tem aplicação de palha. Então não são pedras preciosas, não, é palha mesmo da flora brasileira. O que mais que eu queria destacar para vocês? É um blazer que ele tem uma leve cauda, né? Ele é acinturado e tem um babado atrás. E aí tem toda essa simbologia. O look é assinado por Elô Rocha, que é uma estilista brasileira e que assinou também o vestido de casamento de Janja.
Então ela quis trazer todas essas referências nacionais, Marcelo. É isso, né, Débora? Referências do Nordeste, principalmente, né? Como você lembrou, o vestido com que ela casou com o presidente Lula é um vestido que tinha bordados de rendeiras do Nordeste. O presidente Lula, então, chegando aqui para subir a rampa do Palácio do Planalto pela terceira vez. Logo depois vai receber a faixa de representantes do povo. O presidente passando aqui nesse momento. Do lado de lá, as pessoas que são convidadas especiais, que acenam para Lula nesse momento, são pessoas que ficaram, acompanharam, participaram do acampamento lá na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e que davam bom dia, boa tarde, boa noite, presidente, e devem repetir isso aqui nesse momento. O presidente aqui está se aproximando, então vai subir a rampa, ele acompanhado de Geraldo Alckmin, Rosângela Silva, esposa e socióloga, Lu Alckmin também. Agora, nesse momento que o Roberto para, o embaixador Fernando Igreja deve receber o presidente, ele que deve ser chefe do cerimonial do Palácio do Planalto. A militância nesse momento, Praça dos Três Poderes, esses militantes que chegaram aqui 6 da manhã, 7 da manhã, vieram de várias regiões do país, esperaram, viajaram horas e horas, alguns vieram de ônibus, outros de carro. Eles, nesse momento, então, vibram com a chegada do presidente Lula. Aqui a expectativa para a passagem dessa faixa com representantes de mulheres, negros, crianças, jovens. A ideia é falar de um Brasil do futuro, Marcelo. É isso, Natália. A gente fica, então, na expectativa agora para ver a subida da rampa do Palácio do Planalto, que é outro momento muito simbólico da posse. A expressão subir a rampa já ganhou uma conotação no Brasil de tomar o poder, né? E a gente espera que, assim como aconteceu no Congresso, as mulheres, as esposas de Lula e de Alckmin, caminhem à frente dos dois. Vamos ver se isso vai acontecer também na rampa do Palácio do Planalto. Falava-se também na cachorrinha Resistência, que ia subir a rampa. Até agora não vi a resistência por aí, não. Só se ainda estiverem trazendo a resistência. Temos aí representantes de povos indígenas cumprimentando o presidente Lula e o vice Alckmin. Você me chamou, Natália? Chamei sim, aqui dá pra gente ver certinho, né? Esse grupo, então, os indígenas, a mulher, jovem, a criança, eles estavam na lateral aqui da rampa, agora se aproximam, eles vão subir a rampa com o presidente. Quer dizer, o presidente está na frente e esse grupo, então, que representa essa diversidade do povo brasileiro, vai subir com Lula, nesse momento, a rampa aqui do Palácio do Planalto. Olha lá a resistência. Agora, de novo, a militância repetiu aquele grito que eu já falava. Né? Nesse momento. Tá no colo da Janja. Resistência, então, ela, como disse a socióloga Rosângela Silva, ela treinou para esse momento também. Então é essa subida simbólica da rampa ao lado do vice, da primeira-dama, da segunda-dama, da cachorrinha Resistência, que ficou com as pessoas que fizeram vigília em frente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. E aí, representantes indígenas, representantes de diversas etnias brasileiras que vão passar a faixa para o presidente Lula, já que pela primeira vez desde a redemocratização do país, um presidente não passa a faixa para outro presidente eleito. Já está tudo certo ali para subir a rampa, para esse momento simbólico. Lula subindo a rampa de braços dados com um indígena, o senhor presidente da República, com uma pessoa com deficiência também, uma criança. Por cidadãos que simbolizam a riqueza e a diversidade do povo brasileiro. A nossa produção vai ver com calma depois, mas eu tenho a impressão que é a subida de rampa mais simbólica que a gente já teve no Brasil. Uma pessoa com deficiência, uma criança negra, um indígena, uma cachorrinha, vice-presidente, primeira e segunda-damas. Realmente
uma cerimônia muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Eu posso estar enganado, se alguém aí da produção tiver informação, me passe, mas me parece que eles estão subindo a rampa ao som de Vila Lobos. Confirmado então, é Vila Lobos mesmo, que é um dos maiores compositores brasileiros. É o Trenzinho Mineiro. Vocês veem aí os Dragões da Independência, que mais uma vez estão participando de um momento muito importante da posse presidencial, guardando aí os dois lados da rampa, porque a gente nota que essa rampa aí ela não tem proteção, né? Então, os guardas têm essa função aí de evitar, enfim, que as pessoas caminhem por onde não deveriam ali. E é uma função difícil, viu? Porque é muito calor em Brasília e eles têm que ficar em pé nessa posição durante muitas horas. Já teve casos na história de soldados aí dessa guarda de honra que chegaram a cair, a desmaiar. Lula da Silva recebe a faixa presidencial das mãos do povo brasileiro. A faixa aí passando de mão em mão. Vamos ver quem vai colocar a faixa no presidente Lula. É uma mulher negra. É uma mulher negra, a gente vai trazer para vocês informações depois de quem é essa mulher. Mas realmente ela está entrando para a história ao colocar essa faixa no presidente Lula nesse dia 1º de janeiro de 2023. A faixa presidencial que foi usada pela primeira vez pelo presidente Hermes da Fonseca. E agora o presidente Lula abraça todos esses brasileiros que participaram desse momento importantíssimo da vida nacional. Agora a banda militar toca uma música de Caetano Veloso, Amanhã, que é uma música que já foi usada em campanhas presidenciais do presidente Lula, que agora chora de emoção e acena para as milhares de pessoas que estão na Praça dos Três Poderes. Momento de bastante emoção em Brasília, agora que Lula já é oficialmente presidente do Brasil. E fica a expectativa para o discurso que o presidente Lula vai fazer daqui a pouquinho no parlatório para essa multidão que está em frente ao Palácio do Planalto. Essa faixa, no início, ela tinha boa parte dela confeccionada em ouro. Só que, com o tempo, isso foi diminuindo. Essa faixa começou a ser usada em 1910, por um decreto, como eu disse, do presidente Hermes da Fonseca, mas depois ela foi mudando ao longo do tempo. Quero começar fazendo uma saudação especial a cada um e a cada uma de vocês, uma forma de lembrar e retribuir o carinho e a força que recebia todos os dias do povo brasileiro, representado pela Vigília Lula Livre, num dos momentos mais difíceis da minha vida. Hoje, neste que é um dos dias mais felizes da minha vida, a saudação que eu faço a vocês não poderia ser outra, tão singela e, ao mesmo tempo, tão cheia de significado. Boa tarde, povo brasileiro! Minha gratidão a vocês que enfrentaram a violência política
a violência política antes, durante e depois da campanha eleitoral, que ocuparam as redes sociais e que tomaram as ruas debaixo de sol e chuva, nem que fosse para conquistar um único e precioso voto. Que tiver a coragem de vestir a nossa camisa e, ao mesmo tempo, agitar a bandeira do Brasil, quando uma minoria violenta e antidemocrática tentava censurar nossas cores e se apropriar do verde e amarelo que pertence a todo o povo brasileiro. A vocês que vieram de todos os cantos deste país, de perto ou de muito longe, de avião, de ônibus, de carro ou na boleia de um caminhão, de moto, bicicleta e até mesmo a pé, numa verdadeira caravana da esperança para esta festa da democracia. Mas quero me dirigir também aos que optaram por outros candidatos. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum, e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. A ninguém interessa um país em permanente pé de guerra ou uma família vivendo em desarmonia. É hora de reatarmos os laços com amigos e familiares, rompidos pelo discurso de ódio e pela disseminação de tantas mentiras. Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz. A disputa eleitoral acabou. Repito o que disse no meu pronunciamento após a vitória de 30 de outubro sobre a necessidade de unir o país. Não existem dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Somos todos brasileiros e brasileiras e compartilhamos uma mesma virtude. Nós não desistimos nunca. Ainda que nos arranquem todas as flores, uma por uma, pétala por pétala, nós sabemos que é sempre tempo de replantio e que a primavera há de chegar, e a primavera já chegou.